Aleluia. Diz assim a Santa Escritura: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou e disse: homens de pouca fé, por que duvidais? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós entramos numa mensagem nesta noite, a qual nós colocamos sobre o título: não temas, porque Jesus ele é contigo. Irmãos, nós contamos uma história de Jesus, e os seus discípulos no barco. É uma história bem conhecida nos dias de hoje. Só que Deus traz para a nossa memória, irmãos, algo interessante. Jesus, em todo o seu ministério, ele buscava a Deus, ele orava, ele consagrava, e principalmente Jesus, ele iria para o monte. Aqui não era diferente, irmãos. Aqui os discípulos entraram no barco, eles estavam dentro do barco, as ondas eram ao contrário, a tempestade era grande. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que antes disso, a Bíblia vai dizer que Jesus, irmãos, estava no monte. Ele estava no monte a orar à parte, e os discípulos tinham entrado no barco. A nossa vida, muitas vezes, irmãos, nós desconfiamos, pois nós não sabemos o que nós podemos encontrar lá na frente. Mas deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Se Deus te mandou, te confiou uma boa obra, vai, prossiga. Se Deus te confiou um ministério, vai em frente, porque Jesus ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Pois bem, Jesus estava no monte orando. De repente, agora a Bíblia vai narrar que Jesus ele vai até o barco. O barco estava no meio do mar e estava açoitado pelas ondas do mar. E o vento daquele tempo era ao contrário. Aquele povo estava remando, aquele povo estava tentando, aquele povo estava sujeito a uma grande tempestade, ao grande problema que estava à sua frente. Mas Jesus agora ele resolve aparecer, irmãos, em meio ao mar alto. Jesus agora ele começa a aparecer no meio de uma tribulação. Jesus ele começa a aparecer agora em meio a uma tempestade. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Aleluia! Talvez você tenha sentido só dentro do seu barco, você tem sentido só dentro da sua família, você tem sentido só dentro da igreja, dentro do ministério, tem sentido só dentro do seu trabalho. Mas deixa eu te dizer algo: no meio da tribulação, no meio das águas, Jesus ele aparece no meio da tempestade, Jesus ele aparece no meio. Entendam algo, irmãos, para nossas vidas nessa noite. Jesus ele estava no monte. A Bíblia vai dizer, no próprio livro de Mateus, capítulo 14, de repente uma grande multidão esperava Jesus descer do monte. E o que me chama a atenção, irmãos, é que essa multidão estava esperando Jesus descer do monte, mas existia um leproso, que ele não estava só esperando Jesus descer do monte, mas ele estava esperando também por um milagre. Irmãos, tenha o objetivo de vir na casa do Senhor, não somente para cultuar, mas venha à casa do Senhor
Senhor determinado de uma vitória, determinado que você pode entrar aqui nessa noite triste e sair alegre, sair daqui nessa noite cheio do Espírito Santo. Nós temos que ter a determinação. Essa determinação, nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela não estava na multidão quando ela falou assim: se eu somente tocar na hora de Cristo, eu serei curada. Essa mulher teve objetivo, essa mulher teve determinação. Ela não olhou pela tempestade, pela barreira, ela não olhou pelo aquilo que ela podia se deparar de frente, mas ela colocou algo no coração dela: se eu somente tocar na hora de Cristo, eu serei curada. Ela não pensou: olha o tamanho dessa multidão, olha o tamanho dessa barreira, os homens não vão deixar eu passar para chegar até Jesus. Mas ela, pelo menos, irmãos, insistiu com a sua determinação, e a Bíblia diz que ela tocou, irmãos, na orla de Cristo e foi curada. O interessante, irmãos, é que Jesus vira para trás para olhar e ver quem tocou. Aquela mulher ficou envergonhada de si ali, e ela mesma declara: eu toquei. Mas o interessante, sabe o que é, irmãos, nos dias de hoje, é que aquela mulher, ela tinha um objetivo no seu coração. Ela não queria tocar no corpo de Jesus, ela não queria tocar nos cabelos, ela queria tocar, irmãos, na orla de Cristo. Nós temos que ter uma intenção, irmãos, diante do Senhor. O que nos faz promover o milagre é a humilhação. Ela tocou na orla de Cristo e foi curada. E a multidão estava apertando Jesus, e ele disse: alguém me tocou. E Pedro disse: como alguém te tocou, se a multidão te aperta para lá e para cá? Aleluia. E Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Multidão não atrai milagre. O que atrai milagre é o toque diferente que você dá. Jesus liberou virtude porque alguém tocou diferente, alguém estava determinado a enfrentar tudo na sua frente para tocar em Jesus. Aqui também não é diferente. Os discípulos estavam apavorados, os discípulos estavam achando que iria afundar, mas Jesus, ele aparece, irmãos, no meio do nosso problema. Não lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se prostraram diante, aleluia, do rei, aleluia, não se prostraram diante da imagem do rei, mas ele foi jogado dentro da fornalha de fogo. E a visão dele é essa: pode aquecer 7 vezes mais. Sabe por que ele diz isso, irmãos? Porque ele acreditava em Deus. Aleluia. Jogaram os 3 lá, irmãos. Aleluia. Quando o rei foi olhar, não tinha 3, mas tinha 4. Sabe por quê? Jesus, ele não queria dar vitória para os seus servos no início da prova. Jesus não queria dar livramento para não passar pela prova, mas Jesus queria dar livramento dentro do processo. Tem gente que não quer passar por prova, mas deixa eu te dizer: na prova Jesus também está, no deserto Jesus também está presente. Aleluia. Na cova Deus permitiu Daniel ser jogado para dentro. E o que me chama a atenção, irmãos, nisso é que Daniel orava 21 dias, uma campanha. Daniel orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia vai dizer que Deus permitiu Daniel cair lá dentro, mas Deus não abandonou Daniel. Dentro da cova Deus se fazia presente. Daniel fez com que os leões, irmãos, virassem travesseiro. O leão teve que jejuar, irmão. Sabe por quê? Porque quem tem promessa de Deus e está na posição do que Deus chamou, ele não morre. Ele não morre. E os discípulos aqui, irmãos, entraram no barco sem Jesus. Jesus só deu a ordem. Muitas vezes na nossa vida também é dessa maneira. Jesus dá a ordem: faça a minha obra, prega a minha palavra. E muitas vezes você diz: ah, Senhor, eu estou sozinho, você não ouve a minha oração, eu estou passando pela tribulação, pelo deserto. E Jesus resolve aparecer para dizer: ei, no meio aí eu estou presente. Ei, no meio da tribulação que você está passando, eu estou presente. Ei, no meio da sua casa, eu estou presente. No meio do teu trabalho, eu estou presente. Nós é que duvidamos daquilo que Deus possa fazer. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus apareceu no meio do mar. Olha que algo interessante: na 4ª vigília, na madrugada, Jesus aparece no meio do mar. E os discípulos olharam de longe e disseram: ei, é um fantasma. E Jesus disse: ei, não temas, sou eu o Senhor.
Irmãos, os discípulos andavam com Jesus, mas duvidavam do que Jesus era. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus no meio do mar disse: não sou um fantasma. E Pedro, irmãos, o homem corajoso, disse: ei, Senhor, se o Senhor não é fantasma, deixa eu ir até o Senhor. Olha que algo interessante, irmãos, aleluia, a coragem de Pedro de enfrentar tudo por conta de Jesus. Hoje em dia você vê tantas pessoas envergonhando o Evangelho, muitas pessoas envergonhando a palavra de Deus, muitas pessoas envergonhando a igreja, envergonhando o seu pastor. E Pedro não é: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Você acha que Pedro olhou a adversidade que ele estava enfrentando? Você acha que Pedro colocou o pé na água e olhou se ela estava fria? Irmãos, rapidamente Pedro desceu do barco e foi em direção ao Senhor. Eu começo a entender essa palavra, irmãos, e ver uma coisa em Pedro. Pedro, ele foi até Jesus vendo a gravidade do problema. Aí eu te pergunto nos dias de hoje, irmão, se Deus começar a revelar aquilo que você tem que passar para chegar até Jesus, você ficaria firme? Você ficaria na presença de Deus se Deus começasse a revelar? Passasse um filme na sua cabeça do que você iria passar até chegar a Jesus? Mas Pedro não olhou a gravidade. Pedro não quis saber se ele ia afundar. Pedro não quis saber se ele ia molhar. Pedro ele não quis saber se a tempestade ia matar. O que Pedro queria saber, irmãos, é encontrar com Jesus. Você não sabe a luta que você teve para vir para a igreja na área espiritual. Pedro ele desceu do barco e foi até Jesus, irmãos. Mas o que me chama a atenção é que no meio do processo que Pedro foi até Jesus, Pedro por um momento ele esquece a direção certa. Irmãos, muitas vezes Jesus está na nossa frente nos conduzindo, mas nós olhamos para a direita e para a esquerda e nós esquecemos de onde está a direção de Deus. Pedro falou: Senhor, deixa eu ir. Jesus falou assim: então vem, Pedro. Pedro desce do barco, irmão, todo empolgado. No meio do caminho a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Sabe por quê? Porque ele olhou, irmãos, o que estava ao seu redor. Irmãos, a partir do momento que nós perdemos o foco do que é a direção de Deus, nós começamos a afundar. A partir do momento que nós perdemos, irmãos, o alvo que é Cristo, nós começamos a perecer. A partir do momento que eu começo a olhar as minhas dificuldades, as minhas dependências, quando eu começo a olhar, aleluia, aquilo, irmãos, aleluia, que eu penso que eu não consigo, eu começo a afundar. Só que eu vou, irmãos, para onde a Bíblia diz. Salomão disse em Provérbios: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Naquele momento Pedro começou a afundar, mas graças a Deus, irmãos, olha que algo interessante, no meio do fracasso de Pedro existia alguém que acreditava nele. Ei, deixa eu te dizer algo. Quando você acha, irmãos, que não tem mais jeito, mais solução, Jesus ele te pega pelo braço. Quando você acha que não tem solução, que você vai afundar, mesmo olhando pela direção errada, Jesus fala: ei, eu morri por você lá na cruz para te dar vitória. Não foi uma vez que você errou contra mim que eu vou deixar você perecer nesse processo, perecer nessa tribulação, perecer nesse mar alto. Nós falamos com Deus toda hora, mas o interessante é que quando ele começa a afundar, ele clama: ei, Senhor, eu estou afundando. Ei, Jesus, tem misericórdia de mim. Olha que algo interessante, quando desceu do barco para ir à direção de Jesus, ele não, irmãos, clamou o Senhor, mas quando começou a afundar, ele começou a clamar o Senhor. Por que quando nós estamos afundando, irmãos, nós vamos atrás de Jesus? Por que quando nosso ministério não está dando certo, nós vamos atrás de Jesus? Por que quando o casamento está faltando acabar, o casamento já acabou e nós procuramos Jesus? Pedro ele desceu do barco sem olhar, irmãos, a adversidade, mas no meio do mar, irmãos, ele olhou para o lado e viu que o mar estava alto. Ele começou a ver, irmãos, que a sua dificuldade
não podia ir ao encontro do poder de Deus. As coisas é clamar. Ele clamou, irmãos. Eu creio, irmãos, que Deus estendeu as suas mãos para ele. Estendeu as mãos para ele, irmãos, e começou a colocar